Ele disse: "Olha, eu não tenho mais tempo, nem muita paciência para fazer, mas se você quiser fazer, eu te apoio". O maestro Flávio Florenzi, ele teve uma importância muito grande, né? Na verdade, na música de concerto do Brasil, mas principalmente aqui no ABC, né? Representado pela nossa Orquestra Sinfônica de Santo André. Ficou 20 anos, né, à frente da orquestra, um pouquinho mais. Então é mais do que justo, inclusive, que o nosso teatro tenha recebido esse nome, Maestro Flávio Florenzi. Eu entrei para ser aluno do John Lashley na Sala São Paulo, e foi lá que eu conheci o Flávio pessoalmente. Depois disso me tornei aluno dele, né? Mas no final das contas ele acabou sendo o meu grande mestre, né, na arte da regência. No ano de 2005, o maestro Flávio Florenzi colocou na programação da Orquestra Sinfônica de Santo André a terceira Sinfonia de Mahler. Essa sinfonia tem um coro feminino. E aí ele trouxe um monte de mulheres e me pediu para ensaiar esse grupo. Aí eu fiz os ensaios, né? Nós fizemos a terceira sinfonia, foi linda, fizemos na Sala São Paulo, inclusive. Ele me chamou de novo para preparar um coro, porque ia acontecer aqui no teatro uma récita da ópera Pedro Malazarte, do Guarnieri. Quem regeu foi o maestro Lutero Rodrigues, que também foi meu professor de regência na Unesp, por coincidência. Então, surgiu essa oportunidade, o Roberto abraçou, falou, não, eu vou fazer, chamou, abriu, foi chamando pessoas, dentre elas, né, eu fui também convidada. E foi aí que eu vim aqui na Secretaria de Cultura conversar com o então secretário. Isso, então nós estamos falando de 2005, provavelmente. E eu lembro que eu vim com uma proposta de criar um coro, pedi uma reunião com ele, e eu lembro assim, claramente da resposta que ele deu, foi muito curta e seca, assim. Ele falou: "Olha, não tem a mínima possibilidade de ter um coral aqui em Santo André, aqui pela Secretaria de Cultura". Passou mais ou menos um ano, aí mudou de secretária, a Simone Zarate ficou como secretária interina, e eu fui conversar com ela novamente, né? Como um bom brasileiro é que eu não desisti nunca. Fomos lá e, e ela me recebeu super bem e tal, mas ela disse: tem uma lei que vai sair, que é uma lei municipal de incentivo à cultura, você poderia tentar, né? Acho que poderia ser uma saída. Eu mandei um projeto da formação de um coro, inclusive o próprio maestro Flávio Florenzi fez uma carta, né, dizendo que esse projeto preencheria a notória lacuna artística que existia na cidade, que é de não ter um coro. Então ele fez uma carta, tinha uma série de documentos, a gente mandou e recebemos a aprovação e a chancela de poder captar recursos com empresas da cidade. Eu, do meu próprio telefone, né, peguei, liguei para literalmente centenas de empresas da cidade, tentando marcar reuniões, essas centenas, sei lá, umas 20 no máximo, consegui uma continuação de um contato e umas 5 me receberam, né? E dessas 5 eu consegui viabilizar com a Bridgestone, né, que a gente chama de Firestone. Aí foi no ano de 2007, toda a coisa de documentação e tal, e aí a gente conseguiu de fato viabilizar e o projeto começou no dia 8 de março de 2008, que foi o primeiro ensaio. Na verdade, claro, ele começa antes disso, com um monte de divulgação. A divulgação foi feita nos outdoors dos ônibus, sabe? Dentro do ônibus tem aquele quadrinho lá que as pessoas leem, foi feito por ali. E eu fiquei sabendo num cartaz, eu peguei o ônibus aqui da região, entrei num cartaz, né?
Colocamos um monte de comércio, um monte de lugar da cidade, aqui na Secretaria, né, aqui no teatro, enfim, universidades, um monte de lugar. Saiu no, Grande ABC, no Diário do Grande ABC como matéria mesmo. Então foi um grande chamamento. Naquela época não tinha rede social, então todo mundo lia jornal, né? Eu tive uma ideia e pesquisei no Google, né? Coral. Aí apareceu o coro da cidade de Santo André está fazendo seleção. Manda um e-mail. Eu estava no trabalho, eu recebi um e-mail de uma pessoa e normalmente quando eu olhava o remetente eu já deletava, né? Mas eu resolvi abrir o e-mail e estava lá uma convocação, né, para integrar o coro. Foi muito legal no sentido de que não tinha nenhum coro aqui em Santo André, desse porte, com essa visão, entendeu? Na verdade, eu chamei pessoas que eu já conhecia, com quem eu já tinha trabalhado, ou, né, pessoas de talento mesmo, cuja música eu confiava, né, e tudo mais. Então, a Silvia Okama, que é a nossa regente assistente até hoje, ela já estava trabalhando comigo no SESI, então veio a Luciana Manzano, que cantou com a gente lá, a Roberta Forri, que eu já conhecia, né, mas que cantava eventualmente lá como solista no Coral do Estado de São Paulo. O Pablo Fagner de Carvalho, que foi nosso amigo lá também, que era super amigo também, uma voz fantástica. E o Eliseu Taviani, que era tenor, que também era nosso amigo, que a gente conhecia e tudo mais. Então, esses eram os nossos 4 monitores de voz. E aí foi um momento assim que ele me chamou para, ele me avisou, falou, olha, né, tô num projeto assim, assim, assado, e eu vou te chamar. No primeiro ano vieram muitas pessoas. A gente ainda não tinha uma concepção vocal formada em termos técnicos, então a gente conseguia trabalhar com a ferramenta que a gente tinha, mas estava longe do que a gente considerava o ideal em termos de som. Assim, e é interessante que esses monitores, eles não ajudam só o naipe, né? Sempre, assim, todo mundo aproveita tudo, né? Isso é muito legal, né? E como que a gente foi aprendendo também a ouvir, a equilibrar, a perceber as nuances, né? Então, a proposta era, através era um projeto a gente pensou em preparação mesmo, sempre tem, né, aquele aquecimento inicial, mas era um aquecimento assim mais cuidadoso, no sentido de ensinar, né, com as bases mesmo, a respiração, né, como respirar direito, até de conhecimento, né? A gente chegou a mostrar, fazer uma apresentação de como funciona todo o aparelho, né, vocal, o trato vocal, o processo Fizemos uma pequena aula sobre isso, né? E os vocalizes, eles eram direcionados para ir desenvolvendo essas competências de cantor, né? De técnica respiratória, de técnica vocal mesmo, para ganhar extensão, ganhar timbre, né? Já trouxe uma estrutura para nós que éramos totalmente leigos mesmo cantando num coro de igreja aqui, alguma coisa ali, né, alguma experiência, a maioria não tinha uma experiência consolidada, né? E nisso você tem uma estrutura trazida pelo maestro, né, no espaço, que era o Teatro Municipal, né, de Santo André, com pianista profissional. Poxa, um pianista profissional, isso é muito bom, bem bacana. Tá, daqui a pouco esse é o monitor do seu naipe. E aí o monitor do naipe era um baixo, tinha uma soprano, tinha uma contralto e tinha um tenor. Isso foi a coisa assim, que mais me chamou a atenção, porque eu falei, olha que legal, você tem monitor e o monitor ele trabalha com isso, né? Ele é profissional da área de canto. E aí a gente foi aprendendo com esses meninos todos aí. Os vozeirão se olhava assim, Jesus, onde é que esse menino tira isso? Então, nosso primeiro ensaio foi aqui no Teatro Municipal de Santo André, no dia 8 de março de 2008.
A primeira música que a gente ensaiou foi o Kyrie da Missa da Coroação do Mozart, e aí a gente colocou estrategicamente porque tinha um solo de tenor, que era o nosso monitor, e um solo de soprano. Então as pessoas já viram aqueles cantores profissionais cantando e já se sentiram assim, né? eh, muito felizes, muito empolgados. Foi uma coisa mesmo esse começo do coro, né? Porque não tinha nada, de repente ver uma coisa com estrutura, né? Com profissionais de qualidade, todos formados por universidades, com muita, né? Com muito chão, com muita história, né? Com muita especialização nas áreas específicas ali. Então as pessoas que começaram, elas sentiram aquela coisa, né? Era um novo mundo para eles, né? As nossas apresentações durante 2008 eram todas casa cheia, isso era muito legal, né? Depois ele me falou que gostou muito, né, dando os parabéns ali, continua firme, continua, né, continua no foco aí do trabalho, isso aí mesmo. Aí convidou a gente para fazer uma nona sinfonia de Beethoven no final do ano. Ó, eu não tinha te falado nada porque eu queria ver como era o negócio. Agora que eu vi que o negócio é sério, que o negócio funciona, vamos fazer uma nona. E fez vários projetos, e aí ia ter a Nona Sinfonia de Beethoven, né? Tanto assim que eu não conhecia nem música clássica, que quando as pessoas falavam, a gente vai cantar a nona! E eu ficava assim, gente, que nona? Porque eu não tinha essa educação, né? Então eu não sabia mesmo. Ele ia reger, né? Ainda, né? Tava naquela coisa ainda daquela luta contra o câncer, né? E aí acabou que ele não conseguiu, né? Ele faleceu antes de conseguir reger, mas a gente fez do mesmo jeito. E o Roberto Ondey, a vida de vocês é uma e será outra depois da Nona Sinfonia. Palcos gostosos, inclusive, de se cantar, né? A Hebraica a gente apresentou, icônica apresentação na Igreja Matriz de Santo André, a famosa Igreja Cor-de-Rosa, né? Um dia de tempestade e a gente ouvindo a orquestra trabalhando, depois o coro entrando, né? Com toda a energia, bem ensaiadinho. Tava muito bom aquilo lá, viu? A gente começou a cantar em alguns eventos da cidade e o coro começou a ganhar notoriedade. Aí a gente fez a nona no final do ano, causou muito impacto, causou também muita reverberação positiva, né? O nome do coro estava muito presente na cidade. A gente tinha outdoors na cidade quando tinha apresentação aqui no teatro. Entrou o maestro Carlos Moreno aqui na Orquestra de Santo André, que era um cara que gosta muito de coro, que gosta muito de voz. E aí ele já entrou super empolgado, sabendo que tinha um coro, me chamou e falou, olha, nós vamos fazer um monte de coisa se você quiser. Eu falei, não, está fechado, topo. A gente recebeu um convite do maestro João Carlos Martins para gravar lá no Domingão do Faustão, quando o Domingão do Faustão ainda era na Globo, né? E o coro começou numa ascendência. Depois da nona cirurgia, A gente chegou, inclusive, a gravar um comercial de TV institucional da Prefeitura de Santo André. E mais importante do que isso, fomos convidados para fazer um encerramento de temporada na Sala São Paulo. Que era os planetas do host. Os planetas. Né? Esse foi místico. Começa a fazer concerto no auditório do Ibirapuera, né? Auditório do MASP. A gente faz no Salão Nobre do Museu do Ipiranga, né? Que é um lugar lindo, a gente fez 2 vezes lá. E aí eu comecei mais a desenvolver a voz. E aí eu comecei a gostar e estudar. E quando eu vi que eu já estava com a voz mais educada, aí eu decidi prestar o Coro Jovem do Estado, né? Em 2010, que eu passei. E eu não sabia como falar pro Roberto, que eu
tinha até uma ligação com o coro, né? E eu falava, meu Deus, eles vão achar que eu tô abandonando o coro. Aí, pelo contrário, né? Na hora que eu falei que eu passei no coral, né? E como eles tinham também cantado, acabei seguindo a trajetória, né? Do Roberto. Eles ficaram muito felizes, né? Aí eu fui cantar no coro do estado, né? Foi muito bom. Fiquei lá no ano de 2010. E em 2011, a gente se inscreve num concurso de coros, que era um concurso bem importante de São Paulo, que infelizmente não tem mais, que é o concurso de coros do Clube Transatlântico. O repertório que a gente fez foi muito legal. Esse concurso, na verdade, foi um grupo reduzido, quase um madrigal, porque era um repertório extremamente difícil, um mistério, mas assim eram músicas muito fortes, assim, muito que exigia um controle, uma técnica muito grande. E a gente realmente fez muito bem. E realmente a gente entrou e ganhou, né? A gente competiu com coros importantes de São Paulo e a gente ganhou o primeiro lugar. Então, na época, eu lembro que a gente ganhou, assim, tipo, R$ 2.500 era o prêmio, que na época era até um dinheiro bom, né? E eu falei, meu, o que nós vamos fazer com esse dinheiro, né? Fiquei pensando, a gente tinha as coisas, como estava aqui na Secretaria de Cultura e tal. Aí a gente decidiu que a gente ia levar o coro inteiro para um rodízio de pizza aqui na Pizzaria Trípoli. Então a gente reservou aquele salão de cima e levamos o coro inteiro e pagamos para todo mundo lá, todo mundo comeu, fizemos uma festona lá e foi bem bacana. Foi no segundo semestre de 2012, né, que eu entrei. Eu vim de um coro mais simples, então foi um baque quando eu cheguei lá. Quando eu cheguei, o coro, no primeiro ensaio, ouvi o aquecimento do pessoal do coro. E eu já ouvi que era outra coisa, que não era o nível, né, do coro que eu estava acostumado. Eu cheguei lá no meio do ensaio e aí, nossa, foi uma coisa de louco, assim, né? Porque eu acabei, inclusive, me perdendo tudo. Não foi um bom ensaio, na minha parte não foi boa, né? Mas o Roberto estava lá, tranquilo. Não, vai dar certo, você vai conseguir, né? Enfim, pegar, né, a dinâmica do grupo, né? E uma das coisas foi isso, o repertório e o pessoal sabendo tudo mesmo, estava cantando tudo, né? E num nível muito bom. E isso foi uma grande virada, na verdade, para mim, que vinha de um grupo mais amador, mais tranquilo, para um repertório mais profissional, assim, ou caminhando a isso. Cor Candide, a gente teve toda uma aula de pronúncia, como que era, qual a história, né? A gente teve uma aula mesmo sobre isso para poder produzir o Candide, né? Quando a gente voltava do ensaio geral de sábado, era uma cantoria e a gente ficava fazendo cada um as suas respectivas partes, suas linhas, e era uma maluquice dentro de casa. A minha mãe tá de prova, coitada, porque ela ficava escutando a gente fazendo isso, descendo as escadas assim da garagem e fazendo, e a gente ficava por muito tempo. E isso era uma coisa que perdurou. Para toda apresentação era a mesma coisa. A gente se divertia fazendo as nossas partes, tentando harmonizar com o que tinha aqui em casa. Isso é mais ou menos o que a gente fez até 2012 e que basicamente lançou o Coro de Santo André como um projeto de respeito no meio do canto coral brasileiro, como uma referência do canto coral amador do Brasil, né? E que começou a fazer o nome da cidade de Santo André circular. E o coro continuou fazendo concertos, então 2013, 14, sempre fazendo concertos aqui com a Ossa, montagens de ópera. A gente fez o Candide na Sala São Paulo. Fizemos, né, Viúva Alegre, fizemos Carmen, né, o Choros 10 de Vila Lobos, enfim. Isso é história, né? Enfim. Fizemos concertos também com balé, né, em 2010, no Sesc Santo André.
2018 veio uma crise na cultura, porque veio uma crise financeira e os governos estavam cortando tudo que era financiamento para a parte cultural. A gente não existia por força de lei, então a gente não existia no papel, de fato. O Roberto teve que abrir mão dos monitores. Nós tínhamos um monitor por naipe. Inclusive, a Luciana Manzano foi monitora nossa. Só que com o corte de verbas ficou Roberto, Silvia e Ariane. A gente era um grupo ali que conseguiu pessoas que nos ajudassem, que quis dar uma verba para a gente. E aí isso foi diminuindo ao longo do tempo, né? Então, desde o começo, no comecinho foi bem, foi tranquilo, a gente começou a desenvolver, a gente era criança, que nem criança também, inocente, eu não sabia que tinha tanta dificuldade para se conseguir manter profissionais para ajudar as outras pessoas a se desenvolverem, para ter uma sociedade melhor. Por consequência de todos esses cortes, os cantores também foram se sentindo desestimulados, alguns abandonando o grupo foi diminuindo. A Miriam Schroeder, que é nossa amiga querida, maravilhosa, e foi cantora do coro por muitos anos, ela deu a ideia de criarmos a associação. Meu pai, ele regeu o coro da Pirelli, o coro da Petrobras, aqui da Recap, e o coro da Faculdade de São Bernardo, Direito 20 de Agosto. Então, a experiência, meu pai adquiriu experiência, não só musical, mas política também. Nós começamos a conversar. E ele me contou da história de vários coros que se firmaram quando fizeram o estatuto. Então ela falou assim, bom, a gente não consegue verba através da Secretaria de Cultura, a gente precisa dar algum jeito para que a gente consiga verba de outras maneiras. E aí a Miriam chega com o estatuto pronto. Quando a associação foi criada, todo o estatuto foi criado pela Miriam, a Miriam Schroeder, que foi um anjo na nossa vida, assim, né, no coro. A princípio, o Roberto não gostou muito da ideia, porque ele estava bem magoado, porque ele foi cortado de vários projetos culturais e o coro quase fechou. Aí a Silvia, que tem aquela personalidade nipônica, né? Ela falou, não, mas é muito interessante, vamos fazer isso. Isso foi em maio, e aí, dia 31 de agosto, de 2018, a gente fez a assembleia. E eu fui convidada, né, a participar. Eu ainda não fazia parte do coro, só em apresentações eventuais, né? E foi muito interessante, porque houve a assembleia, a gente fez um ajuste ali do texto, com contribuição das pessoas que estavam ali. Foi realmente um trabalho de colaboração coletiva, que é algo que, assim, que eu acredito muito. E eu acho que esse formato de associação vem de encontro com essa mudança social que a gente está vivendo mesmo, né? Que nós estamos percebendo, resgatando a importância do trabalho coletivo na sociedade como um todo, né? Quando surgiu a criação da associação, meio que renasceu essa vontade dele de fazer música. E como projeto da associação, o primeiro projeto, nós fizemos o Natal das Nações em dezembro de 2018. Isso deu um fôlego pro coro ir à frente. E, no meio disso, nós tivemos a aprovação da lei de subsídio para fomentar cultura e fomentar saúde. Mas isso só foi possível porque nós conseguimos um CNPJ. Se não tivéssemos um CNPJ, não conseguiríamos esse subsídio da prefeitura. Dessa maneira, a gente ficou com a associação sendo a instituição que se relaciona com a prefeitura, né? Então, todo ano a gente tem se esforçado bastante para conseguir renovar, né, essa subvenção que nos dá um período aí de fôlego, de sobrevivência, né, durante o ano. Nós sempre navegamos em águas turbulentas, essa é a verdade. Demorou muito para a gente conseguir algum reconhecimento. Porque, mais um coro na cidade, é mais um... Não, não é mais um coro na cidade, você vai me desculpar.
é o coro que faz a diferença. Fez, faz e ainda vai fazer bastante a diferença, né? Depois da fundação da associação, ajudou muito, começou a estruturar, veio mais gente, porque é muito peso. Um cara que nem o Roberto, que, o cara é artista. Ele administra as coisas dele, mas ele é artista, ele está lá para guiar a gente. Ele é um maestro de ponta. A gente precisa da estrutura, precisa haver estrutura para que se trabalhe, né? Basicamente, assim, a associação ela serve como uma liga. Ela junta todos os coralistas, maestros, todo mundo que está envolvido num objetivo só. Antes da associação, a maioria do peso das decisões, ou ir atrás de um edital, ou de conversar com a prefeitura, ficava só em 2 pessoas. Então, eles ficavam engessados. Com a criação da associação, a diretoria e os coralistas sendo uma coisa só, então expandiu o conhecimento, expandiu os caminhos que a gente consegue atingir, entendeu? E aí, a partir de 2020, então, a gente começa a querer fazer os grandes projetos do Coro de Santo André. E aí, chega no começo de 2020, começamos a ensaiar com os cantores e vem a pandemia. Iniciei um pouquinho antes da pandemia, fiz as audições ainda, a primeira online, e nós íamos aí iniciar, né, no ano de 2020, o presencial, mas aí infelizmente veio a pandemia e tivemos que começar os ensaios, vamos dizer assim, toda a parte online. Bom, vem essa coisa inesperada para todos nós. O que nós vamos fazer agora, né? E aí já tinha uma tendência de coro virtual. Na internet estava começando essa tendência. E claro que todos os coros foram por esse caminho. E aí a gente abriu audição virtual para participar dos nossos projetos de coro virtual. Eu entrei em fevereiro de 2020. Coisa de 1 mês e meio depois começou a pandemia. Nossa, o que vai ser, né? Como que vai ser agora? Aí começamos um projeto de coro virtual. Nossa, que diferente, coro virtual, eu nunca tinha ouvido falar, né? Ok, vamos fazer parte do coro virtual. Isso foi entre maio e junho de 2020. 270 pessoas, se eu não me engano, dentro dos nossos grupos de WhatsApp participando de forma virtual. E aí, como era virtual, gente de toda a cidade de São Paulo, região metropolitana do ABC, Baixada Santista, tinha uma pessoa até de Florianópolis participando. Começamos a fazer esses vídeos de coro virtual, que primeiro foi o Heal the World, né, que a gente deu o nome do projeto 2020 de A Cura do Mundo. Make a better place, heal the world, make it a better place, for you and for me and the entire human race. Nós tínhamos as aulas, né, nós tínhamos aí no decorrer da semana, e nós recebíamos aí as letras, enfim, e nós tínhamos os áudios guias para que nós pudéssemos em casa ouvir com calma e em cima daquilo estudar, né? Isso de acordo com cada naipe de voz. Tínhamos muitos acessos, muita gente visualizando, fazíamos os lançamentos, fazíamos live, aquela coisa, né? Então criamos em 2020 o primeiro Festival Internacional de Coros Virtuais de Santo André. E em 2022 fizemos a segunda edição. Então assim, foi um projeto maravilhoso que a gente fez, eram 3 dias. Um dia Coros de São Paulo, segundo dia Coros do Brasil, terceiro dia Coros do Mundo. Unir tantos coros de tantos lugares diferentes, tanto coro lindo que tem aí Brasil afora e mundo afora. E no ano de 2021 nós fizemos um projeto chamado Adoniran em Santo André, contando toda a história da relação do Adoniran Barbosa com Santo André. E esse projeto ele culminou com a vinda dos Demônios da Garoa aqui para Santo André, e eles gravaram com a gente, gravaram aqui no nosso teatro, né? Gravamos a música Um Samba no Bexiga. Domingo nós fomos pro samba no Bexiga, na Rua Major, na casa do Nicola, a mesa nós já saiu uma baita de uma briga, era só pizza que voava, junto com as brajolas. Nós era estranho no lugar e não quisemos. Nós
estávamos ali fazendo todo aquilo online, né? Todos aqueles vídeos que ficaram lindos. E a volta do Novo Tempo, gravar no Paço, foi um momento ali de se encontrar mesmo. Foi um momento tão caloroso de sair do virtual, que eu não conhecia as pessoas pessoalmente, nem o maestro eu acabei conhecendo pessoalmente, a Silvia, nenhum deles, né? Que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre o caminho que se deixa de herança. A gente juntou o grupo com máscara, com distanciamento, e contratamos uma empresa para gravar o vídeo de uma forma já voltando à coisa do presencial. Foi um momento muito emocionante. Em 2023, a gente volta a fazer os nossos grandes repertórios sinfônicos. Então a gente foi convidado para fazer o Requiem de Mozart, com uma orquestra em São Paulo, e também fizemos a Luz de Velas na Igreja Santa Terezinha aqui em Santo André, a paróquia, né, Santa Terezinha. Foi lindo, foi muito marcante, a igreja absolutamente lotada. Eu participei o ano passado como solista. Eu fiz um trecho do Requiem de Mozart, né? E fiz a música Negro Spiritual, né? Que foi Ride the Chariot, né? Eu só não lembro quem foi o compositor, né? E foi muito engraçado, porque eu cantei o Ride the Chariot quando tinha 17 anos, né? Mas no coro. E agora em 2024 a gente tá com um grupo muito forte, muito sólido. Agora, fazer isso na infraestrutura que a gente tem é quase um milagre. É muito difícil. Assim, eu vejo um esforço muito grande do Roberto e da Silvia e para acontecer isso. A música é rica, tem um monte de detalhe, né, para trabalhar, mas exige um local de trabalho, né, com teto alto, exige um bom piano, um bom lugar. Uma sede é muito importante e isso a gente não tem ainda hoje. Seria uma próxima batalha, ter uma sede para o coro, onde você deixasse os instrumentos musicais, deixasse toda a parte de produção, ficaria tudo ali na sala do coro e pudesse ter o ensaio. Seria muito bom. A contribuição dos coralistas é muito importante para a nossa associação, porque ela é responsável por várias questões financeiras que a gente tem que fazer no mês a mês, né? Então, a subvenção ela é exclusiva para a equipe artística, para quem está implicado diretamente na parte artística. O dinheiro vai ser voltado para melhorias, como, por exemplo, poderíamos ter um lanchinho no final de uma apresentação ou antes de uma apresentação longa. Poderíamos ter dinheiro para o ônibus quando a gente for fazer uma viagem longa também. Poderíamos ter mais workshops com pessoas renomadas para auxiliar na nossa melhora. A partir da criação da associação, a gente começou a vislumbrar outras atividades. Então, criar um coro infantil, criar um coro de inclusão, no sentido de conseguir abarcar as pessoas que têm alguma síndrome ou têm alguma deficiência que não conseguem cantar no coro comum, consiga um coro profissional, consiga a parte de produção, consiga produção no sentido de produção cultural mesmo, produzir CDs, produzir outras coisas que não são só o coro, gravar,
né, criar um estúdio, uma escola, entendeu? A partir da própria associação. Eu gosto das pessoas. Então, a música para mim é um meio hoje, né? Então, a música ela é um meio para que eu me relacione com as pessoas, né? E não a música em si um fim. Então, eu gosto da música, eu amo a música. A música para mim é essencial, mas eu gosto das pessoas, eu amo as pessoas, né? Eu gosto de estar com as pessoas, gosto de reunir pessoas, entendeu? Eu acho que sou um sujeito menos ruim por conta disso. Isso é vida, o pessoal me pergunta, para mim é vida, é hobby, é o ar que eu respiro, é paixão, amor eterno. Então, voltar para o coral foi um resgate pessoal. E a partir de agora, assim, eu pretendo continuar esse resgate, esse trabalho como cantora, né, para minha realização pessoal. Esse relacionamento com o pessoal do Coro de Santo André, eu ganhei tantos amigos, sabe? Eu não queria me emocionar. É muito bonito de ver, eles não me abandonam.
E se algum colega, alguém que vá assistir esse documentário aí, que não conheça o coro, que conheça, já participou, cara, é muito bom fazer parte dessa galera, dessa turbinha aí. É uma egrégora, todo mundo cantando. Muita gente vai procurar, isso vai aumentar, tenho certeza. E a gente vai conseguir um projeto tão massa aí. Beijo.